Audiolivro A Unção Destrói o Jugo. Autor Kenneth Hagin. Locução Adailton Cavalcante de Jesus. Está escrito em Isaías capítulo 10, versículo 27: E o jugo será despedaçado por causa da unção. A unção de que a Bíblia fala aqui é a manifestação do poder do Espírito Santo. Podemos aprender um importante princípio sobre como a unção produz resultados ao observarmos o ministério de Jesus. Por exemplo, em Marcos 5, temos uma ilustração da unção da cura demonstrada no caso da mulher que sofria de hemorragia. Está escrito em Marcos capítulo 5, versículo 25 ao 34, o seguinte: Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentia no corpo já está curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: Quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver aquela que fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Há duas palavras-chave nesse relato da cura da mulher que tinha a hemorragia. Palavra 1, poder. Palavra 2, fé. A palavra grega dinamis é traduzida como poder ou poder milagroso. Jesus, sabendo imediatamente que dele saíra poder, olhou em volta e perguntou: Quem me tocou? Depois olhou em volta e viu quem o tocara, e disse à mulher: Filha, a tua fé te salvou. Marcos capítulo 5, versículo 34. Algumas pessoas dizem: Eu pensava que o poder que saiu de Jesus, a unção da cura, havia curado a mulher. Mas Jesus disse: Filha, a tua fé te salvou. Por que ele disse isso? Anos atrás, ouvi um professor numa conhecida universidade dizer: Quando discutimos verdades bíblicas, muitas vezes é como se escalássemos uma montanha. Você escala por um lado e tem uma vista. Você escala por outro lado e tem outra vista. Mas a montanha ainda é a mesma. Qual das vistas é a correta? Isso depende de qual lado da montanha você está olhando. A verdade bíblica também é assim. De um ponto de vista, o que curou o corpo da mulher foi o poder de cura que saiu de Jesus. Mas, por outro lado, foi sua fé que recebeu a cura, pois foi somente quando sua fé ativou a unção da cura que o jugo da escravidão foi quebrado, a doença em seu corpo. Quando Jesus perguntou: Quem me tocou? Os discípulos lhe disseram: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? Marcos 5,31. Em outras palavras, estavam dizendo:
Como o Senhor pode perguntar quem lhe tocou quando tantas pessoas lhe tocaram? Você sabe que, se estivesse no meio de uma multidão em que todos se apertassem, você seria tocado por todos os lados. Mas o poder de Deus não é ativado apenas por toques acidentais. Então, tenho certeza que algumas pessoas estenderam a mão em meio à multidão e tocaram em Jesus por curiosidade, para ver se algo aconteceria, e nada aconteceu. O poder de Deus também não é ativado por toques de curiosidade. Não. Jesus disse: filha, a tua fé te salvou. Marcos capítulo 5, versículo 34. É o toque de fé que liberta o fluir do poder de Deus. Sabemos que Jesus foi ungido com poder, porque Atos capítulo 10, versículo 38 diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Então, lemos também quando Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Lucas capítulo 4, versículo 18. Nessa mesma passagem, Jesus disse: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Lucas capítulo 4, versículo 21. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: estou ungido. Então, sabemos que Jesus foi ungido ou ordenado pelo Espírito Santo. E mesmo assim, na maioria das vezes, ele não curou as pessoas apenas pela unção. Geralmente, a fé da outra pessoa também estava envolvida. Ao ler com atenção os 4 evangelhos, você não encontrará nenhum texto em que Jesus diga: seja feito conforme a minha fé. Nenhuma só vez Jesus disse a alguém: seja feito conforme a fé dos apóstolos. Mas, como vimos nesse relato da mulher que tinha a hemorragia, vez após vez, Jesus disse: seja feito conforme a tua fé. Isso está escrito em Mateus capítulo 8, versículo 13, capítulo 9, versículo 29, capítulo 15, versículo 28 e em Marcos capítulo 10, versículo 52. Precisamos estar conscientes de que Deus está presente em todos os lugares e, sendo assim, seu poder também está. Talvez esse poder não esteja se manifestando, mas mesmo assim esse poder está lá. Por que o poder de Deus não se manifesta em todas as circunstâncias para curar todos os doentes? Por uma simples razão. Para que o poder ou a unção sejam ativados ou liberados, é necessário que alguém exerça fé. Veja, o poder de Deus permanece inativo, passivo ou inerte até que a fé seja exercida. Mas, uma vez ativado, o poder divino quebrará todo jugo. Esse mesmo princípio de ativar uma fonte de poder se aplica à esfera natural. Por exemplo, ligar um ventilador numa tomada elétrica em um dia quente de verão ativa o poder da eletricidade e leva o ventilador a refrescar o ar. Entretanto, se ninguém ligar o ventilador, ele não vai funcionar e a sala vai continuar quente. Nesse caso, o poder da eletricidade está presente e disponível para refrescar a sala, mas não está sendo utilizado ou ativado. A fim de acionar a chave do poder e refrescar a sala, alguém precisa ligar o ventilador. Foi da forma mais difícil que aprendi esse princípio de liberação do poder de Deus através da fé. Ainda menino, quando no leito de enfermidade. Estava na cama há 16 longos meses.
Durante aquele tempo, o poder divino de cura estava disponível, mas não fui curado porque não sabia como exercer minha fé e ativar o poder. No entanto, finalmente comecei a entender o que Marcos capítulo 11, versículo 24 diz: tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Estivera orando durante todos aqueles 16 meses para ser curado. É possível fazer muita oração quando se está na cama por 16 meses. Eu orava e chorava, chorava e orava, vez após vez, esperando que Deus me curasse. Eu pensava que, quando estivesse totalmente curado, quando meu coração estivesse batendo corretamente, minha paralisia tivesse acabado e minha doença sanguínea estivesse sob controle, então eu acreditaria que estava curado. Mas um dia, quando li Marcos 11, versículo 24, percebi que o meu pensamento não estava de acordo com o ensino bíblico. Vi que Marcos capítulo 11, versículo 24 estava dizendo: quando orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já a receberam, qualquer que seja a sua necessidade, e assim tudo será dado a vocês. Eu desejava ter meu corpo curado. Então, quando vi o que Marcos capítulo 11, versículo 24 estava realmente dizendo, disse em voz alta: percebi, enquanto estou aqui, deitado nessa cama, com meu coração batendo descompassadamente, com meu corpo ainda paralisado e com esta incurável doença sanguínea, preciso começar a crer que recebi a cura. Ao ver isso nas Escrituras, comecei a dizer em voz alta: creio que recebi cura para meu coração debilitado. Creio que fui curado da minha paralisia. Creio que recebi cura pura. A doença sanguínea incurável foi curada. Creio que recebi cura. Cura do topo da minha cabeça até a sola do meu pé. Nunca ouvira falar de alguém que tivesse feito aquilo. Eu estava apenas seguindo a direção do Espírito Santo e a palavra de Deus. Nunca ouvira ninguém dizer: louvado seja o Senhor, ou glória a Deus. Mas dentro de mim havia uma enorme necessidade de louvar e magnificar a Deus. Comecei a dizer: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por minha cura. Obrigado, Deus. Obrigado porque meu coração está bem. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, porque a minha paralisia está curada. Obrigado, Deus, porque a minha doença sanguínea está curada. Glória a Deus que eu estou curado. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque eu estou curado. Conforme fez isso dentro de mim, entre parênteses, porque se você é nascido de novo, Deus está vivendo em você. Escutei: agora você acredita que está curado. Eu disse: realmente acredito. E aquela voz interna, que algumas vezes chamamos de aquela vozinha lá dentro, diz: então levante-se. Pessoas sadias devem estar de pé às 10h30 da manhã. Ao ouvir o Espírito Santo dizer aquilo, minha mente quis assumir o controle. Minha razão quis questionar: como uma pessoa paralisada vai se levantar? Mas, em vez de ceder, fiz um esforço. Empurrando os braços, consegui me sentar. Consegui me colocar minhas pernas para fora e me agarrei à cabeceira da cama. Não tinha o controle total dos meus braços e lá estava eu. Nenhuma mudança aparente. Apenas agarrado à cabeceira. Então disse em voz alta:
Quero anunciar na presença do Deus Todo-Poderoso, do Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo, de todos os santos anjos que possam estar presentes neste quarto e do diabo, de qualquer espíritos malignos que aqui estejam, que de acordo com Marcos, capítulo 11, versículo 24, creio ter recebido a cura para o meu corpo. Eu creio que já estou curado. Eu estou curado em nome de Jesus. Quando falei isso, senti um impacto no topo de minha cabeça. Era o poder do Espírito Santo. Tive a sensação de que alguém acima de mim estava derramando mel quente sobre minha cabeça. Aquilo escorria como brasa, descendo por meu corpo e braços até a ponta dos meus dedos dos pés. Até então, eu tinha algum movimento na parte superior do meu corpo, mas da cintura para baixo não tinha nenhuma sensação. Eu não sabia que meus pés estavam lá, a menos que olhasse e os visse. Mas quando aquele calor lentamente fluiu pelo meu corpo, recuperei todas as sensações. Conforme o poder de Deus chegou à ponta dos meus dedos, nos meus dedos dos pés, eu tive a sensação de que milhões de alfinetes espeitavam as minhas pernas. Estavam espeitando as minhas pernas. Eu imaginei como ficariam suas pernas. Imagine você, como é que ficariam suas pernas se depois de 16 meses na cama, você se levantasse de repente e toda a sensação delas tivesse voltado. Portanto, lá estava eu, de pé, ao lado de minha cama, sem nenhum sintoma de doença. O poder de Deus havia estado naquele quarto durante aqueles 16 meses que eu estava de cama. Eu apenas não sabia como acioná-lo através da fé. Voltemos ao exemplo do ventilador. Seria muito estranho se alguém dissesse: tenho um ventilador para refrescar esta sala. Não está ligado, mas estou apenas esperando que a eletricidade o faça funcionar. Aquele ventilador não irá funcionar a menos que alguém o ligue. A eletricidade já está lá, alguém simplesmente precisa acionar a chave para ativá-la. Acontecia o mesmo com minha cura. Eu simplesmente precisava acionar o poder de Deus que já estava disponível e ativá-lo pela fé em sua palavra. Quando a fé está misturada ao poder de Deus, a unção quebra o jugo. Se as pessoas percebessem que há poder suficiente, mais que suficiente, em todos os quartos e enfermos para curar qualquer um que necessite de cura. Podemos ver um exemplo disso no ministério de Jesus. Em Lucas capítulo 5, versículo 17 diz: Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Note duas coisas. Primeiro, o poder do Senhor estava presente para curar pessoas. Jesus foi ungido com aquele poder. Segundo, note que o poder, que apesar de este poder que estava ali, deste poder do Senhor, está presente para curar, não é mencionado uma pessoa sequer que tenha sido curada. O único que a Bíblia registra ter sido curado nessa passagem foi o paralítico colocado dentro da casa pelo telhado por seus 4 amigos. Lucas capítulo 5, versículo 18 e 19. E a Bíblia diz que Jesus curou aquele paralítico porque viu a fé que tinham. Lucas capítulo 5, versículo 20 ao 25. A fé daqueles 4 homens, mas a fé
do paralítico ativou o poder de Deus para efetuar a cura no corpo do homem, e o paralítico imediatamente se levantou curado. É nesse ponto que alguns cristãos falham. Eles pensam: não temos a unção. É por isso que não recebemos nada de Deus. Não é verdade. Eles têm o poder de Deus o tempo todo. Apenas ainda não acrescentaram fé a este poder. Apesar de não terem recebido a cura, precisam acionar o poder que já está disponível para eles. O poder de Deus não fará nada por si mesmo. É inativo, inerte e passivo, até que lhe seja acrescentada a fé, até que alguém o acione, crendo e agindo com base na palavra de Deus. Veja, a fé ela ativa a unção e o poder de Deus. Se não houver fé para acionar a unção, nada acontecerá. Acrescente fé, e qualquer coisa que esteja esperando de Deus, você receberá. Exercite a sua fé e veja Deus trabalhando em seu favor, enquanto sua unção quebra todo o jugo da escravidão. Amém.